De volta com Altas Cilindradas e nesse bloco, meu irmão, nós vamos falar sobre a manutenção das lanchas de fibra. Você sabe de quanto e quanto tempo você tem que prestar atenção para fazer a manutenção na sua lancha? Não, meu irmão? Então hoje, com o nosso camarada Max, vai te passar todas essas informações sobre o momento certo, como que você tem que fazer essa manutenção da sua lancha. Em primeiro lugar, Max, prazer ter você aqui novamente no Altas Cilindradas, irmão. Ô, João, eu que agradeço. Seja bem-vindo e vamos tirar as dúvidas aí do pessoal que está nos assistindo, referente à manutenção de lancha e motor de polpa. É isso aí, Max. Max, de quanto em quanto tempo, cara, a pessoa tem que ficar observando para fazer essa manutenção, digamos, preventiva? Então, para motor de polpa, para Mercury, tem uma revisão preventiva, 50 horas, né? E a próxima revisão com 100 horas, que aí vai ter que trocar alguns produtos, né? Que é filtro, óleo da rabeta e por diante. A revisão do Yamaha é feita com 20 horas ou 3 meses, né? O que chegar primeiro, o cliente entra em contato com a gente gente vai até o cliente, faz a revisão bonitinha. Aí as periódicas são com 6 meses ou 100 horas. E no caso, por exemplo, o cliente acabou de comprar sua lancha, tem lá, de repente ele liga que apareceu um problema no painel. No carro, digamos assim, a gente pode identificar lá, acende uma luzinha e tudo mais, em relação a algum problema que aconteceu. E no caso da lancha, seria mais ou menos a mesma coisa? Sim, praticamente a mesma coisa, né? O cliente vê o problema no painel, é acionado um sinal sonoro e daí por diante a gente vai tomando as medidas cabíveis, né? De imediato a gente olha ver se é o fusível, que geralmente é o fusível que queima, a gente vai lá e faz a troca. Quando não, a gente vai até o problema, vê no painel e de repente uma luz de mastro, pode ser apenas uma lâmpada queimada. E quando a gente fala em relação, por exemplo, a gente está falando em relação ao motor. Aqui na nossa região, por exemplo, quais os problemas que geralmente a gente pode encontrar em relação ao motor? De repente acontecer alguma falha ou algo do gênero? Então, o motivo maior aqui na nossa região seria a má qualidade do combustível, né? Isso ocasiona a queima da bomba de combustível e faz com que o motor não tenha aquele rendimento 100%, entendeu? A gente sabe também que os cascos, ele tem uma certa duração, digamos assim, né? Tem uma validade. Seja ele por importado ou por nacional, seria mais ou menos quanto tempo de validade dos cascos? Então, o casco, ele tem 3 anos de garantia, tanto para nacional quanto para importado. Na verdade, o importado ele tem uma garantia vitalícia, né? Então pode chegar a uns 5, 6 anos. E geralmente acontece muito problema em relação a casco de fibra de vidro, essas coisas que a pessoa precisa fazer manutenção? Sim, sim acontece, né? Porque no meio do rio a pessoa está navegando e infelizmente não tem como ver e acaba dando de encontro com um tronco, com uma pedra e acaba furando o casco. Aí a gente tem um serviço que a gente, questão da fibragem, a gente faz esse serviço aqui direitinho. Em relação a esse serviço também é interessante que a gente estava conversando antes, que por exemplo, deu um problema no casco da lancha e tudo mais, a pessoa está lá no meio do rio, deu problema no casco da lancha e ela já começa a ficar desesperada, meu Deus, está entrando água, mas ela não precisa se preocupar se tiver um sistema integrado dentro da lancha, não é, Max? Sim, é o chamado bomba de pressurização, né? A água pode entrar normalmente, se ela estiver ativada, a água automaticamente ela vai jogando aquela água que está entrando, certo? Isso faz com que ela chegue com segurança até a beira, até a sua marina. Explica como funciona essa questão dessa bomba. Ele teria certo um medidor mais ou menos da quantidade de água que vai entrando, não é? Sim, sim, é chamado automático, né? Quanto a água vai entrando, ele aciona o automático e vai subir num certo nível. A partir daquele momento que ele chega no nível alto dele, ele começa a expulsar a água. A água que está entrando, ele vai jogando para fora. E no caso, se a pessoa quisesse fazer uma revisão, digamos assim, completa na sua lancha, quanto tempo demoraria para se fazer esse processo? Bom, então, se for uma revisão simples, creio que uma semana. Uma semana, se for questão só de motor, a lancha vem para cá, o cliente nos diz qual que é o problema, a gente diagnosticar qual o problema que está ocasionando no motor e daí por diante a gente toma as medidas cabíveis, né? Entra em contato com o cliente, pedindo a autorização dele para abrirmos o motor
E autorizando, a gente faz a manutenção e a troca da peça que está com defeito. Assim, para motor de polpa, com 3 meses ou 20 horas, né, é feita a revisão. A questão do casco são 3 anos. Então o que acontece? De 6 em 6 meses ele faz uma revisão periódica no seu motor, qualidade do óleo, questão de filtro, o casco e os itens de acessório mesmo do motor. Uma coisa que a gente estava falando também em relação ao cuidado dos acessórios na parte elétrica, por exemplo, que existem as pessoas que os acessórios, você estava me falando que a grande maioria deles é marinizado, né? E às vezes acontece de um acessório desse entrar em defeito realmente por causa de um mau uso, um mau cuidado das pessoas, né? Explica um pouquinho em relação a isso, Max. Então, a capota hoje em dia serve para não só proteger do sol, mas assim, o som marinizado, ele é justamente para não pegar a água, correto, mas não com água abundante. Você fica jogando bastante água e faz com que ele realmente entre em defeito. Mas isso também é fácil de diagnosticar, né? Geralmente quando a gente vai na marina a gente vê um som que está com bastante água, a gente já sabe que realmente foi mau uso ou uma má lavagem. Então, quais as recomendações, Max, que você daria para aquelas pessoas que de repente fazem a limpeza da sua lancha, né? De repente querem cuidar lá, mas às vezes acabam cometendo esses pequenos erros? Quais são os cuidados que você poderia passar para quem está em casa para cuidar bem da sua lancha? Então, fazer revisão periodicamente, né? Cuidar do seu motor, não assim, usar com muita força para não danificar o motor internamente, né? Questão do uso, na marina também, quando for guardar a lancha, o rapaz que toma conta, lavar ela bonitinho, não precisar passar produtos que não sejam adequados para que não venha manchar o casco, até mesmo o motor. Então, meu irmão, fica de olho aí nessa questão da revisão, hein? Não vai esquecer de ficar de olho sempre no motor da sua lancha e na parte elétrica, hein? Porque, afinal de contas, para você poder aproveitar o fim de semana com toda a segurança, você tem que levar sua lancha sempre para revisão, hein? Então, fica de olho na lancha. Galera, chegou a hora de nós desligarmos os motores porque o Altas Cilindradas está chegando ao fim aqui, mas ele continua lá na internet, meu irmão. Vai lá, facebook.com/Altas Cilindradas, curta, deixa o seu recado, deixa a sua sugestão de pauta, que com certeza nós vamos realizar aqui no programa, hein? E fica sempre ligado naquelas dicas que nós vamos estar postando aí no Facebook sobre auto, moto e náutica, meu irmão. No mais, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e lembre-se de uma coisa, hein? Seja nos rios ou nas estradas, segurança sempre. Se beber, não dirija e viva sempre em altas cilindradas. Valeu!